Nós chegamos aqui ao momento da consciência missionária. Eu quero ler com você 2 versículos apenas. Está em Lucas 9, o versículo 12 e o 13. E falei, já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Como já foi falado em outros programas, e também nós sabemos que o Evangelho do Senhor Jesus, ele é abrangente, ele é integral. Ele envolve a pessoa no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções, nas suas necessidades emocionais, financeiras, em todos os aspectos da vida de alguém. E aqui, nesse momento, a gente se depara com essa situação que eles estavam no lugar deserto e os discípulos disseram para Jesus para despedir aquele povo, era multidão atrás de Jesus. Mas os discípulos estavam preocupados com eles não estavam agindo com indiferença, com descaso, de querer despedi-los de qualquer maneira, não, estavam preocupados, porque eles estavam com fome, eles estavam com frio e precisavam achar o que comer, estavam no deserto. Mas a palavra de Jesus foi, dai-lhes vós de comer. Eu amo esse versículo, porque nos confronta com a nossa responsabilidade. Jesus ali confrontou os discípulos com a sua responsabilidade. Ele fez-los entender que a responsabilidade é deles, que Jesus já deu autoridade, Jesus já deu poder, Jesus já viabilizou para que nós pudéssemos fazer milagres em seu nome, para que nós realizássemos grandes coisas em seu nome. Então, queridos ouvintes, chega um momento que a gente tem que se conscientizar que esse trabalho é nosso, que esse trabalho é dos servos de Deus, de alimentar um povo faminto. Mas está fora do nosso alcance, não temos recurso para isso. Mas o Senhor Jesus é que garante o reino de Deus, não é reino de miséria. Eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, de você ter que ficar rico para mostrar que é um crente, não. Eu estou falando que o reino de Deus, no reino de Deus não falta nada. É pleno. Das mãos do Senhor nós recebemos os recursos que nós necessitamos para fazer a obra de Deus. E eles replicaram, nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. Era tão pouco para uma multidão. Mas Jesus tomou, estavam ali quase 5.000 homens. E Jesus disse aos seus discípulos, faz esse povo, coloca eles para sentar em grupos de 50 e 50. E assim fizeram. E o que Jesus fez foi tomar aqueles 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, abençoou-os e partiu e deu aos discípulos para pôr diante da multidão. E houve um milagre ali, um milagre da multiplicação. A Bíblia fala na primeira multiplicação dos pães e peixes. O que Jesus fez? Ele olhou para o céu. Ele nos ensina que nós não devemos ficar olhando para as circunstâncias. Nós devemos olhar para o dono da obra, que é o nosso Senhor. E abençoou-os. Nós temos que aprender a abençoar, proferir palavras de bênção, proferir palavras que venham trazer resultados positivos, porque a palavra tem poder. Nós lá em Fulacunda, onde nós trabalhamos, queridos irmãos,
Quantas vezes parece que as coisas não vão dar certo, parece que está faltando muita coisa para a necessidade tão grande, mas o Senhor nunca falhou e nunca vai falhar. O que nós temos que fazer é colocar em suas mãos. Quando os discípulos entregaram aqueles 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus, o milagre aconteceu. Eu quero dizer para você que está ouvindo, se você está em alguma necessidade financeira, necessidade na sua saúde, na sua família, com algum problema familiar, se você está alimentando pensamentos negativos porque suas finanças estão mal, você tem muitas dívidas para pagar, eu quero dizer que aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Deus tem tudo em suas mãos e o desejo dele é nos abençoar. O que ele quer é que nós tenhamos fé nele e que nós coloquemos tudo em suas mãos. O segredo é esse, é confiar e colocar tudo nas mãos de Deus. Quantas vezes temos necessidades grandes lá em Fulacunda e nós somos um casal de missionário que nós não temos costume de pedir nada para ninguém. Porque se a gente pedir, pode ser que a gente consiga alguma coisa, mas se nós pedirmos para Deus, nós vamos conseguir na plenitude tudo o que nós precisamos. Então, graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nada lá. Atendemos a necessidade de pessoas idosas, crianças, de toda faixa etária e de todas as raças. E eu vou contar um breve testemunho. Certo dia, veio uma mulher idosa que costumava ir lá em casa. Ela foi buscar uma colega dela em outra aldeia de 3 quilômetros de distância. Não é muito longe, mas para vir a pé uma pessoa idosa. Aí veio outra idosa junto com ela. Ela um pouco encurvada já assim pela idade e com os pés no chão. E a outra, que era que a gente conhecia, veio com um vestido na mão, porque ela contou sobre nós para aquela idosa e ela queria nos conhecer. Quem são essas pessoas que fazem isso? E é lógico, ela chegou descalça, mas saiu calçada para a glória de Deus. Então louvo a Deus, porque Ele tem nos feito confiar nele e Ele não falha. E ninguém chega lá em casa descalço e sai descalço da mesma maneira. Ninguém chega com fome e sai com fome. Ninguém chega doente e sai sem o remédio. Se a gente não tiver o remédio, ele não tiver dinheiro para comprar, a gente consegue. Louvado seja Deus que tem nos dado essa honra, esse privilégio de sermos portadores da bênção para aquelas pessoas. E nós agradecemos a Deus por essa palavra, onde Jesus fala, dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz mesmo de comer. Eu já dei condições para vocês. No campo missionário, há muitas situações em que a gente fica realmente em dificuldade, mas nós confiamos quando nós baixamos diante de Deus, nós nos ajoelhamos, dobramos nossos joelhos e nossa alma diante dele, o socorro vem. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, o socorro virá para você, quem sabe ainda hoje. O socorro virá, aquela bênção que você espera há tanto tempo, aquela solução para aquele problema insolúvel. Tudo está nas mãos de Deus. Eu quero te convidar a confiar. Eu quero te convidar a colocar esse problema nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero te convidar você a olhar para o céu e abençoar. Abra sua boca e profira uma palavra de bênção sobre a sua vida. Eu declaro a bênção sobre a sua vida, mas você também tem que aprender a proferir palavras de bênção sobre seus filhos, sua família, sua finança, sua saúde e todo aspecto da sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus Cristo. Receba